No podcast de hoje, nós vamos falar sobre as verdades que nunca te disseram sobre estagiar, procurar estágio e afins. Então já pega papel e caneta e anota, porque as verdades que a gente vai contar, às vezes vai dar uma doída, Às né? vezes são doloridas. Às vezes são doloridas, mas as verdades vão fazer você crescer, se desenvolver e ficar preparado, né, para quando entrar no mercado de trabalho. E se você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify, clica ali no botãozinho de seguir para você não perder nenhum dos nossos podcasts. Já se você está ouvindo pelo YouTube e assistindo também, porque é bem melhor, então se você tá no Spotify, você também pode assistir esse podcast pelo YouTube. Se inscreve no canal, já deixa o seu like para você acompanhar os próximos vídeos, próximos podcasts que a gente postar, porque tem vídeo, tem podcast toda semana. Mas bora parar de enrolação e vamos pro assunto. A gente separou aqui uma série de verdades que não te contam sobre procurar estágio e quando você já tá estagiando. Às vezes a gente imagina que tudo é um mar de rosas, são mil maravilhas, mas não. Tem também muito perrengue, tem também muita coisa ruim e muita coisa que a gente não imagina que pode acontecer. A gente só se dá conta dessas coisas quando a gente já tá estagiando e aí ou a gente erra e aprende com esse erro ou a gente vê outras pessoas errando. Então a intenção aqui é te apresentar essas coisas para você evitar de cometer esses erros e poder perceber quando você estiver prestes a cometê-los ou quando alguma dessas coisas forem acontecer com você, você saber melhor como lidar com isso. E pra gente começar esse podcast, falar de todas essas verdades que você precisa ouvir pra tanto entrar no estágio quanto pra quem tá estagiando, a gente separou aqui então em uma ordem cronológica, que é a seguinte: antes de você começar a procurar o estágio, quais são as verdades que rolam ali? Quando você tá procurando estágio de fato no processo seletivo, depois passa pra quando você tá estagiando, que ali rola as verdades que mais doem, que às vezes, a maioria das vezes você nem vai perceber, mas a rádio peão ali, a galera tá falando um monte de você se você estiver fazendo essas coisas. Então se liga que vai começar agora as porradas, as verdades que nunca te contaram sobre o estágio. E vamos lá para a primeira verdade, entrando aqui já antes de procurar estágio, né? Antes de você fazer processo seletivo, antes de você começar a estagiar de fato, que é o seguinte: empresa júnior, ONG, todo esse tipo de experiência que muitas vezes a gente mesmo e a galera fala para você fazer e que essas coisas vão te ajudar no seu estágio, elas não te destacam por si só. Às vezes a pessoa vai lá, participou de uma empresa júnior, participou de uma ONG e fala: pronto, agora que eu já tenho isso aqui no meu currículo, eu vou conseguir o meu estágio com certeza. E por que isso não é uma verdade? A gente até ouviu isso na live que a gente teve, na primeira live que a gente teve do nosso novo projeto, que é Aprenda com Quem Faz, que o Marcelo Nakamura, ele falou o seguinte: eu não quero estagiário que tenha feito milhares de ONG, que é profissional aí em empresa júnior, que faz parte de um monte de projeto da faculdade, que faz isso, que faz aquilo. Eu quero estagiários que vivenciaram, que tem história para contar, que tem coisas para me ensinar. Então, o fato de você fazer uma empresa júnior não é isso que vai dar pedigree pro seu currículo e tal. Porque qual que é o negócio que te diferencia quando você participa de empresa júnior? É que você tem uma vivência mais profissional, você tem acesso ali às tendências, às buzzwords, você tem contato com as empresas, você tem reunião. Então a maioria acaba falando: vou fazer iniciação científica porque vão pensar que eu gosto de estudar. Vou fazer parte de ONG porque vai mostrar que eu gosto de trabalhar em equipe. Mas não, né? Isso daí é coisa que só vai encher linguiça e de fato as empresas não querem enchedores de linguiça. As empresas querem quem de fato tem conteúdo interno, né? Quem tem vivência, quem viveu a vida. E cara, não é que fazer uma empresa júnior ou participar de uma ONG não vai te ajudar. É pelo contrário, essas coisas com certeza te ajudam. Mas ter aquilo no currículo por si só não vale de nada. O que vale é a experiência que você adquiriu a partir disso. E tem uma correlação gigante, né? Praticamente todo mundo que passou por uma empresa júnior, passou por uma ONG, com certeza essa pessoa ganhou experiência. Assim, as chances dela ter ganhado são muito grandes, porque é uma coisa que você não passa alheio, você não fica só ali vegetando dentro daquilo. Então a maior parte das pessoas que passam por isso tem experiências. Agora não adianta você depositar todas as suas esperanças e contar simplesmente com isso. Você precisa saber vender as suas experiências, você precisa saber como que você pode contar as experiências que você teve, como você pode viver melhores experiências, pegar aprendizados daquilo. Muitas vezes a pessoa fala: eu tive 2 anos de experiência numa empresa júnior. Cara, você teve 2 anos de experiência ou você viveu 2 vezes o mesmo ano? Às vezes a pessoa vive 12, 24 vezes o mesmo mês e não evoluiu em nada. Só esteve ali por bastante tempo, mas sem aprender, sem desenvolver, sem adquirir conhecimentos novos.
Perfeito. E muitas vezes, você lê um livro, ir numa palestra, assistir alguma coisa online, isso muitas vezes vai te capacitar muito mais do que participar, do que viver 12 vezes o mesmo mês, que nem você comentou, né? Então, as empresas não estão simplesmente querendo enchedores de linguiça. Exato, e aí a gente entra naquilo, né? Que muita gente acha que é impossível conseguir um estágio sem ter feito empresa júnior, sem ter participado de ONG. E não é. A gente, por exemplo, nunca participou de empresa júnior, nunca participamos de ONGs e a gente conseguiu nosso estágio. Porque justamente a gente soube como contar experiências, como nos vender com as experiências que a gente teve, mesmo não tendo sido esse tipo de experiência. Então, como você falou, cursos, livros, eventos que a gente participava, networking. Então, mesmo assim, a gente conseguiu se vender. Então, a primeira verdade que o mercado não te conta é justamente essa. Empresas júniores, ONGs, qualquer tipo de experiência acadêmica, estudantil, não necessariamente vai garantir que você consiga o seu estágio. Boa. Agora bora pro segundo passo aí, que é quando você tá procurando de fato um estágio, quando você tá no processo seletivo. A primeira verdade é sobre experiência profissional. A gente fala aqui muito no estagiário sênior sobre vá fazer história, vá viver experiências. E como que você faz isso? Como eu falei anteriormente, ler um livro, você ir atrás de palestras e tal, isso vai te trazer bagagem. E você vai criando pontos na sua linha do tempo. E lá pra frente, quando você entra, por exemplo, no estágio, você consegue ligar esses pontos. Então, eu li sobre Customer Experience. Depois eu li sobre como o Flávio Augusto criou a WhatsApp. Como isso, como aquilo. Você vai ligando, vai chegar em um momento do seu estágio que você vai piscar uma luz na sua cabeça. Só que, vamos pensar que você está num processo seletivo. Eu, Camila, tenho esse perfil, nunca trabalhei, nunca estagiei na vida, mas eu sou super curiosa, gosto de ler livro, gosto de ligar esses pontos e tal. Você, Ricardo, já estagiou em uma outra empresa e tem o mesmo perfil que eu, gosto de ler livro, gosto de palestra, gosto de fazer conexão e tal. Quando a gente está conversando com o entrevistador, vou imaginar esse cenário, eu sozinha batendo papo com o entrevistador e você batendo com ele. No final das contas, você vai ter uma malícia de mercado muito maior. Você vai saber usar a linguagem que o gestor muitas vezes está esperando, né? A expectativa você está aumentando porque você está conseguindo falar de igual com igual. Às vezes eu posso ficar meio receosa, posso até falar super bem com o gestor, mas, sabe, vai rolar aquele... Nossa, como que é um processo seletivo? E no final das contas, isso pesa. A gente não pode romantizar, né? Que você... ter experiência, você não ter experiência prévia de estágio, não é que isso vai te eliminar, mas se você tiver uma outra pessoa com a mesma característica que você e for um concorrente, a escolha do gestor provavelmente vai pesar para aquela pessoa, porque às vezes o momento que o gestor tá na área dele precisa de alguém um pouco mais experiente. E isso é uma verdade que ninguém te conta, só que tem um contraponto dessa verdade, que muitas vezes é o seguinte: a pessoa mais preparada, a pessoa que muitas vezes parece que é o candidato ideal, parece que é o melhor concorrente, não necessariamente essa pessoa vai ser a pessoa contratada. Porque muitas vezes o gestor vai escolher o candidato de acordo com a necessidade da área, como você falou, então às vezes ele já vai pensar que alguém chegue jogando, mas também esse gestor ele passa por desafios. Muitas vezes esse gestor acabou de assumir um cargo de liderança, por exemplo, e ele tá com o desafio de desenvolver alguém. E aí pode acontecer de que ele queira pegar o estagiário mais cru possível, com menos experiências possíveis, que foi uma coisa que já aconteceu com você em um processo seletivo, né? Já. Você viu uma pessoa que estava super preparada e essa pessoa não passou e no lugar dela entrou uma pessoa totalmente despreparada. E era justamente porque esse gestor, esse líder, ele precisava desenvolver as skills de liderança dele treinando alguém do zero. Então muita gente acha que às vezes foi mal no processo, não mandou bem, mas nem sempre a pessoa mais preparada, a pessoa que mandou melhor no processo vai ser a pessoa escolhida. Então isso também já é um contraponto dessa verdade. Cara, se você olhar dos dois lados, meio que não tem muito o que você fazer. Então simplesmente seja você, porque a vaga que for a ideal pra você é que você vai encontrar o seu match. E tenha sorte. Sorte não é nada mais, nada menos do que quando a oportunidade se encontra com a sua preparação. Então esteja sempre preparado, porque se a oportunidade aparecer, quem sabe não seja a sua vez de conseguir um estágio. Falou bonito, hein, Camilinha? Ai, obrigada. E agora vamos entrar aqui num segundo ponto. Esse daqui é um dos que eu acho os piores, assim. Aqui tá a escória do processo seletivo em si. Que, cara, a gente fala muito de vieses.
O viés nada mais é do que um filtro que você coloca e a partir desse filtro você interpreta as coisas de forma diferente. Então a gente sempre fala do viés de, por exemplo, você foi a pessoa que chegou atrasada no processo seletivo. Cara, quando você chegou atrasada, eu remeto que você pode ser uma pessoa relaxada, desorganizada e tal, e tudo que você fizer no processo, por exemplo, eu vou te olhar com aqueles olhos, e aqueles olhos você pode ter mandado bem, mas eu vou interpretar aquilo como uma atitude ruim, porque eu tava com aquela imagem previamente associada a você. A mesma coisa que, por exemplo, se eu for te entrevistar e você for da mesma faculdade que eu, putz, eu tenho muito mais chances de me conectar com você, de me projetar em você porque a gente fez a mesma faculdade e isso te dá algum benefício no processo, por exemplo. E, cara, não tem muito como fugir de vieses. Os vieses são inconscientes, os vieses são naturais do ser humano. As empresas, elas lutam muito contra isso, dão treinamento para gestores, tentam eliminar os vieses dos processos seletivos, mas os processos não são perfeitos, são feitos por pessoas e pessoas cometem erros. E, cara, tem dois vieses, dois cases, na verdade, duas situações que a gente separou aqui para trazer, que são horríveis, mas que infelizmente acontecem no processo seletivo. A primeira delas foi um case de um amigo nosso, que ele tava fazendo uma entrevista para uma empresa, e aqui, como a gente falou, ele tava super bem preparado, o moleque tava com muita vontade, muita garra, ele queria muito fazer parte da empresa, tava se desenvolvendo, ele era o candidato ideal para aquela vaga, e ele tava concorrendo com algumas outras pessoas, foi até o final do processo, até a última fase, até a parte de entrevista, e ele não passou naquela vaga. Deram 1 mês, 2 meses, depois ele foi chamado, e aí quando ele foi chamado para aquela vaga, ele passou. Só que o que aconteceu? Quando fizeram a entrevista, ele tava concorrendo com uma menina, e cara, ela era o estereótipo de menina gostosona e tal, e o gestor que tava fazendo a entrevista era um puta machista escroto, que contratou a mina só porque ele achou ela gostosa. E pior, saiu espalhando pra turma, meu, acabei de contratar uma estagiária mó gostosa, que mó não sei o que usa umas roupas mó da hora. Nojo total, né? Nojo. E, cara, isso infelizmente acontece. Por mais que as empresas lutem pra caramba contra esse tipo de coisa, é quase impossível você eliminar. É uma coisa que vai ser muito a longo prazo. Eu vejo que as empresas estão tomando um caminho totalmente de abominar esse tipo de atitude, mas infelizmente algumas vezes isso ainda passa. E aí o que aconteceu foi, esse gestor puto escroto contratou essa menina e ela não mandou bem no estágio. E aqui não tô falando que ela mandou mal por causa da aparência ou de qualquer coisa. Não estava preparada simplesmente. Exato, ela não estava preparada pro cargo. E quando o gestor foi contratar, ele não olhou a preparação dela, ele olhou a aparência física dela. E aí passaram 2 meses, ela não estava mandando bem, não dava pra continuar com ela. Eles mandaram ela embora. Então, olha, já foi horrível pra menina. Primeiro porque ela entrou nessa situação, imagino como deveria ser o dia a dia, os olhares e tal, conviver nesse ambiente deve ser horrível. E segundo porque, contrataram ela, ficaram só 2 meses, tiraram ela de outras oportunidades, de lugares que podiam desenvolvê-la, podiam ensinar ela, ajudar ela a se desenvolver e contrataram dessa forma. Então mandaram ela embora e aí chamaram o nosso amigo que tinha sido a segunda opção e que ele estava super qualificado para aquela vaga e chamaram ele para assumir o lugar dessa menina. E cara, isso acontece com esse caso de machismo, por exemplo, isso acontece com questões étnicas e é horrível. Você já passou por essa situação também, né? Eu já passei, só que eu fui o caso contrário, eu fui a pessoa que entrou porque o outro sofreu no meu lugar. Como que foi isso? Eu passei no processo seletivo e eu tenho muito essa mania de perguntar por que eu passei nesse processo seletivo? Quais foram as características, quais foram as qualidades, as habilidades que você viu em mim que acabou me destacando perante meus concorrentes? E eu lembro que a gestora falou o seguinte pra mim: eu tava meio receosa porque a outra pessoa, a outra concorrente, porque eu cheguei a conhecer a menina e ela parecia muito boa também. Então eu falei, caraca, qual que foi o fator ali de decisão? E ela falou, então, a outra menina era negra. E aqui a gente só tem branco. Então eu fiquei meio assim, receosa de eu trazer ela pra dentro da empresa. E, sabe, por ela ser diferente, todo mundo vai olhar. Olha que nojo desse tipo de pessoa, mano. Todo mundo vai olhar, as pessoas podem falar, pode ficar desconfortável pra ela. E nesse momento, assim, nossa, quebrou meu coração, sabe? Que eu falei, caraca, ela não tava pensando na pessoa, nossa, a pessoa pode sofrer, tal. Não, ela
tava falando por si própria, né? Ah, vão falar dela, vão olhar pra ela de forma diferente. Ao invés dela quebrar esse padrão e falar, pô, não tem ninguém negra aqui, ela vai ser a primeira estagiária menina negra, a gente vai quebrar o padrão, a gente vai começar pela nossa área. Não, ela falou, e você sempre fez escolas boas, tá agora numa faculdade boa, tem inglês, tem isso, então eu gostei muito de você, e na hora eu já falei, puta... muito foda, né? Que, sei lá, foi há 3, 4 anos atrás, a gente tá em 2020, foi, sei lá, 2016, 2017. 2021. Foi coisa muito recente, sabe? Não é que foi há 10 anos atrás e, nossa, era hashtag, era entre aspas, normal. Não, isso é abominável, a gente não tem que aceitar. Mas, infelizmente, o mercado ainda tem gente que tem essas condutas. E, cara, se você para pra pensar o quanto que isso é insustentável, né? Essa empresa que você entrou foi um estágio horrível pra você em questão de cultura, pessoas, convivência. E você consegue ver isso desde o processo seletivo. Puta, se a empresa tomou essa postura na hora de contratar alguém, cara, como que não deve ser o dia a dia de trabalho lá? Como que não deve ser lidar com esse tipo de pessoa no dia a dia? Então, isso é totalmente insustentável pra qualquer negócio. E por isso que a gente vê muito processo seletivo pedindo para não colocar foto, não colocar qual a faculdade que você faz, justamente porque o RH sabe que vai ter gestor com esse viés racial, com esse viés de machismo. Então fala, gente, não coloca porque a gente quer que você entre na empresa pela pessoa que você é, não por quem você aparenta. Isso tá sendo um movimento muito legal e grandes empresas estruturadas estão de fato seguindo esse caminho. Então, e que bom, né? Eu fico muito feliz com isso, mega feliz, porque agora sim a gente tá tratando pessoas como pessoas. Animal essa mudança e, cara, precisa cada vez mais. A gente vê aí, por exemplo, Magazine Luiza, que abriu trainee só pra negros. Cara, isso é muito necessário pro mercado começar a ser mais inclusivo de fato. Porque não adianta nada você falar que tem diversidade, só que você tem diversidade só no nível de estagiário e analista. Não, cara, a gente precisa de pessoas diversas na liderança das empresas, a gente precisa de pessoas diversas acima, no topo. Não dá pra você falar que é diverso se você só tem a sua base diversa, por exemplo. Então esse movimento é muito importante. É foda isso, né? Mas que bom que tá mudando. Espero que o futuro traga boas notícias pra gente em relação a isso. E vamos aqui pra mais uma verdade que ninguém te conta sobre processo seletivo, que é o seguinte. Isso até aconteceu. Uma pessoa mandou mensagem pra gente na época que a gente tava abrindo a segunda turma do curso Como Conseguir um Estágio Foda. Ela mandou mensagem e falou, achei muito legal, só que eu vou esperar pra começar a procurar estágio. Falei, como assim, esperar? Quando que você... Qual é a sua estratégia? Esperar o quê? Qual que é a sua estratégia? Ela falou, eu vou começar a procurar estágio no último ano. Porque eu conversei com alguns veteranos e eles me falaram que se eu entro no estágio na metade da faculdade, eu vou ter que começar a matar a aula, eu vou chegar atrasada, não vou ter... eu vou estar tão cansada que eu não vou conseguir estudar. E eu gosto muito da faculdade, eu quero me dedicar muito para depois eu entrar no estágio, porque eu sei que as empresas vão valorizar isso. Então, essa é uma verdade que vai doer, mas as empresas não vão ficar te esperando no último ano da faculdade. Claro que a gente tem algumas empresas que até no requisito tá lá, está no penúltimo ou último ano da faculdade. Só que tem um grande problema de você esperar o último ano. Tem gente que espera os últimos 6 meses da faculdade. Último semestre. E qual o problema de você esperar principalmente o último semestre? Porque o último ano ainda tem empresa que tem até no requisito, mas o último semestre é o seguinte. O último semestre significa que você vai ter 6 meses de contrato. E você nunca estagiou, você nunca esteve ligada com o mercado de trabalho, não conhece nada, tá cru. É o estagiário júnior que vai, mudar para pleno, ou se estudar muito, se desenvolver muito, vai ser sênior. Mas são casos muito raros que em 6 meses apenas de trabalho já consegue mandar muito bem. As empresas ficam receosas de pegar, e se esse estagiário não entender, não saber nem como mandar um invite, não saber nem o que é um invite, não saber, o que é accountability, sabe? Não saber nada... Nossa, falou bonito agora, hein? Obrigada. Não saber nada das palavras, que usa em determinada área, e essa pessoa não é nada proativa, não é nada pra frente, não
é muito tímido para conversar com novas pessoas ou apresentar suas ideias. Cara, o mercado de trabalho, vamos ser bem sinceros, as empresas não abrem muitas portas para esse tipo de pessoa. A gente vê muitos amigos nossos que acabaram a faculdade sem estágio nenhum, sem estar em nenhuma empresa, né? Desempregados justamente por conta disso, porque sei lá, ou o estágio acabou, o último contrato acabou faltando 6 meses da faculdade e depois não conseguiu, e olha que essas pessoas já tinham estagiado anteriormente. Agora imagina, uma pessoa crua e tá esperando os últimos 6 meses pra tentar entrar. É muito foda. E, cara, uma coisa que eu vejo aqui é que muitas vezes as pessoas que deixam pra buscar estágio no último semestre ou lá no finalzinho é porque elas têm a visão de que quando elas forem buscar estágio vai ser o momento em que elas vão estar mais preparadas. Elas às vezes acham que as empresas vão desejá-las mais porque elas já estão mais perto de se formar. Só que, cara, tem uma questão aqui que é a seguinte: você aprende as coisas fazendo, você não aprende as coisas vendo a teoria. Então, por exemplo, você quer andar de bicicleta. Cara, você olha, parece super fácil. Você vê alguém andando de bicicleta, correndo e tal, parece que só tem que subir e pedalar. E aí não adianta você ficar lendo livro de como andar de bicicleta, assistindo aula de como andar de bicicleta, porque a primeira vez que você sentar, pegar no guidão e colocar o pé no pedal, você vai cair. E é caindo que você vai aprender a andar, é subindo na bicicleta, tomando tombo, tentando se equilibrar, que você vai aprender como se equilibrar, como controlar o guidão da bicicleta, como fazer curva, como você posiciona seu corpo para um lado para o outro. Então, esse é um dos maiores erros. A pessoa deixa para entrar quando ela acha que ela tá mais preparada, mas ela ficou ali com uma obesidade mental. Ela aprendeu tanto da teoria e não sabe nada daquilo na prática. E às vezes a pessoa que não viu um livro de como andar de bicicleta, não assistiu um monte de aulas de como andar de bicicleta, mas simplesmente foi lá, se arriscou, subiu, tomou tombo, essa pessoa daqui 2, 3 anos, ela tende a estar muito mais preparada, muito mais desenvolvida e andar muito melhor de bicicleta do que alguém que só viu a teoria e deixou para as últimas horas para de fato subir, pegar no guidão, subir e tal. E pô, você como um administrador formado agora em dezembro de 2020, sabe que tudo que você viu na faculdade de administração é muito diferente na prática. Então não adianta você ficar estudando, vendo o que o professor tá falando, lendo livros de 1800 e bolinha, porque o mercado já mudou, já tá novo e por na aí prática, vai. A teoria é outra. E tem um outro ponto aqui que, cara, você começar um estágio é a forma mais fácil e a melhor forma de você ingressar no mercado. É muito mais difícil você entrar numa empresa como analista, por exemplo. Às vezes você quer entrar numa empresa grande em uma área totalmente diferente. E, cara, se você entra lá como analista, dificilmente eles vão pegar alguém para aquela área que nunca teve experiência na área. Porque de um analista, eles esperam que você já chegue jogando, já saiba do negócio, já comece entregando resultado. Agora, um estagiário não tem essa expectativa. A expectativa do estagiário tá muito mais embaixo. Então, eles esperam que a pessoa que tá chegando pro estágio esteja lá de fato para aprender. É uma pessoa que eles vão ensinar. Então, por exemplo, você sonha em estagiar, em trabalhar, seguir sua carreira em determinada empresa, por exemplo. E aí você vai deixar para entrar lá só quando você for como analista. Cara, as chances de você conseguir são muito menores do que você pensar estrategicamente antes e falar: olha, eu quero essa empresa, ou eu quero seguir a minha carreira mais ou menos nessa área. Começa por um estágio nessa área para depois você procurar alguma coisa. É absurdamente difícil você conseguir um emprego como analista sem nunca ter tido experiência. Como estágio você consegue isso. Principalmente quando a gente fala de áreas muito especialistas, como setor bancário, setor financeiro. É um mercado praticamente fechado, né? Quase ninguém entra de fora, só entra quem já tá lá dentro. Então, essa é uma dica, essa é uma verdade que a galera não conta, né? Ninguém na faculdade conta, os professores, o RH não vai te contar. Mas vamos lá, agora seguindo a sequência, vamos falar sobre as verdades que não te contam enquanto você tá estagiando, enquanto você é estagiário. Vixe, aqui o bicho pega, aqui vem um monte de coisa, né? Puta, aqui vem... E de fato, você só vai aprender enquanto você estiver estagiando, mas... Por isso estamos aqui para te ajudar, para você anotar todas essas verdades e não perder nada, né? Para chegar e não cometer esses erros que a gente já cometeu ou que a gente viu que o mercado comete, né? Para você dar aquela
desvencilhada dessas verdades. E antes de a gente entrar na primeira verdade, vamos aproveitar e falar que se você tá assistindo esse podcast no YouTube, não esquece de se inscrever para você ver os próximos podcasts, os próximos vídeos que a gente postar, porque toda semana tem vídeo novo. E se você tá vendo pelo Spotify ou por algum outro agregador de podcast, já dá o seu seguir ou vem assistir aqui no YouTube, porque você consegue ver a gente, a interação é melhor. Mas bora lá, vamos entrar aí na primeira verdade que não contam quando você já tá estagiando. Vamos lá. Estágio, quantas horas é o seu estágio? Cara, estágio pela lei, by the book, no livro, são 6 horas. Não pode ultrapassar disso. 6 horas e não pode ultrapassar disso. Só que a verdade que não te contam é que em muitas empresas é cultura, é bem visto, você vai se destacar se você estagiar por mais de 6 horas. E foi bizarro a gente ver isso, porque a gente sempre soube, sempre passou por isso, você já teve que passar mais tempo no estágio, na empresa que eu estagiei não podia de jeito nenhum, mas você sempre apanhava com isso, eu vi outros amigos, e cara, foi até engraçado quando um dos nossos primeiros alunos passou no estágio dele, a gente foi conversar com ele alguns meses depois que ele tinha começado a estagiar, ele falou, é bizarro, aqui eu trabalho muito tempo, eu fico muito mais do meu horário e tal. E cara, ele tinha zero essa visão. Só que isso é uma coisa que acontece muito no mercado. Muitas empresas exigem que você trabalhe mais tempo do que as 6 horas permitidas. E muitas empresas justamente te veem bem por isso ou te veem mal se você não quiser fazer essas horas extras. Sim, é super bem visto, é o normal. Eu estagiei em 5 empresas, das 5 empresas, 2 não era permitido trabalhar mais do que 6 horas, o restante era bem visto, era, você tá mais tempo e tal. Eu já cheguei a trabalhar 10 horas. Nossa! 10 horas. Você sabe porque você me dava carona, já perdi carona com você por causa disso, já fui xingada, mas é real. Já foi xingada porque eu nunca xinguei, não? Já me xingou sim, gostaria de acionar a Lei Maria da Penha por xingamentos. Mas aqui com relação à hora extra, o que a galera vê, né? É o que a gente fala sobre produtividade e de fato você entregar resultado. Muita gente acha que ser produtivo é você estar todas as horas fazendo alguma coisa. E essas empresas, a gente tem um pouco, né? É um pouco diverso. Algumas empresas que querem que você esteja fazendo qualquer coisa para ver que você está fazendo, mesmo que for 6, 7, 8 horas. Tem algumas empresas que, de fato, é muita demanda e precisa de você lá, principalmente quando a gente fala de áreas financeiras. Fechamento de mês. Quase todo mundo tem que trabalhar mais 6 horas, tirando aquelas empresas que tem regra que você não pode passar, porque senão você vai ser demitido. O restante fala, não, fala lá com a Camila. Não, mas já deu o horário dela. Não, mas a Camila tá por dentro, a Camila é do time, a Camila nem é estagiária, a Camila é estagiária sênior, Aquele que faltando 10 minutos pra você ir embora, a pessoa te pede um relatório que vai demorar 1h30 fazendo. Isso já aconteceu milhares de vezes comigo, mas eu nunca podia mostrar que eu tava triste, chateada. Até em alguns momentos, quando eu tinha já intimidade, falava, mano, vai se fuder, velho, você tá pedindo esse negócio. Com o gestor, com o chefe mesmo falava isso. Mas você não pode ficar demonstrando que você tá chateado ou sair mais cedo, porque tem empresa que vai pegar mal. A Rádio Peão, pra quem não sabe o que é a Rádio Peão, é quando as pessoas ali da área se juntam pra falar alguma coisa. É a famosa fofoca da área. Fofoca. A Rádio Peão começa a falar de você. Isso acontece, é uma bosta. Acontece porque muito. você paga o quê? R$1.500, R$2.000 pra trabalhar 6 horas. Mas às vezes você trabalha que nem analista, você faz mais do que analista. E se você fizer aquilo que estão te pagando, você pode não ser efetivado ou podem falar mal de você. Infelizmente, é uma realidade que as pessoas precisam saber, aquelas que estão procurando estágio. Por isso que se você... eu estudo muito longe, minha faculdade é muito longe, ou é muito difícil, eu realmente preciso estudar. Pesquisa bastante, pergunta para as pessoas no LinkedIn como que é a cultura da empresa. Você trabalha 6 horas, mais de 6 horas, como que é? Porque às vezes você fala, essa empresa, então para esse meu momento de vida não faz sentido, porque tem que trabalhar 8 horas. Então, acho que vou optar pela outra empresa que segue, né? Isso é o bacana de você saber, porque às vezes você entra na empresa, caralho, não sabia que precisava trabalhar 8 horas. E se você já sabe dessa verdade que não te contam antes, você já tá preparado. Já fica a dica aí, então. Eu sempre achei,
muito errado fazer a pessoa trabalhar mais do que 6 horas. Justamente por causa disso que você falou. Uma coisa é, cara, estão te pagando pra ficar lá por 6 horas. E eu sempre fui uma pessoa que valorizou muito o equilíbrio. Então, um dos meus valores, quando eu ia decidir alguma vaga, alguma oportunidade de emprego, era esse equilíbrio. Cara, eu não gosto de, por exemplo, ter que deixar de sair com você porque eu vou ter que trabalhar no final de semana ou porque eu vou ter que ficar um tempo a mais na empresa. Isso é uma coisa que me afeta. Já pra você, isso nunca foi uma coisa que pegou muito, né? Nossa. Quando você tava estagiando, você às vezes até gostava de ficar mais, porque você tava tão inteirada lá no negócio, no business, que você gostava de ficar um pouco a mais na empresa, você não via tanto problema nisso. O que você acha aí dessas 6 horas a mais trabalhando em empresas que não deixavam você passar de 6 horas e trabalhando em empresas que valorizavam isso e que se você não fizesse, você não seria bem vista ou você não seria, sei lá, cotada pra conseguir a sua vaga de analista? Cara, eu era meio workaholic, né? É que eu era muito apaixonada pelo que eu viciadinha. fazia. Eu gostava muito do propósito das minhas atividades, eu via muito valor no negócio. E eu gostava das pessoas, então pra mim não era simplesmente trabalhar, era ter amigo, era falar bosta, era dar risada, era gerar valor. Então, eu já tinha essa predisposição a gostar de trabalhar, a gostar de ganhar dinheiro, apesar do meu dinheiro não ser, meu salário não ser variável, mas eu gostava muito porque eu via muitas consequências positivas no futuro. Era um investimento de longo prazo aquilo. Claro que não tinha só isso, mas não sei, eu gostava. Quando eu mudei pra empresa que não podia ficar mais 6 horas, você lembra? Eu falava... Começa até estranho, né? Mano, é muito bizarro. Como assim? Eu quero trabalhar, não precisa nem me pagar mais. Pago o que vocês pagaram já, tá de boa, trabalho, cara, eu quero trabalhar. Me dava muita raiva, porque eu tava mó concentrada ali, fazendo uma planilha que não sei o que. Ai, falta 2 minutos, senão você vai ser demitida. Eu falo, quero. Como assim? Eu não terminei. E se você vai ser demitida, às vezes a pessoa que tá vendo não entende. É porque na empresa, quando você passa do seu horário e tal, isso corre risco trabalhista, né? O estagiário que trabalha mais de 6 horas, ele pode processar a empresa por isso. E muita empresa já foi processada com, sei lá, imagina vários estagiários, já dá milhões de reais. Exato. E aí a empresa que a gente trabalhava tinha um sistema que se você ultrapassasse 1 minuto do seu horário, já subia um apontamento pro diretor da sua área, e se isso acontecesse 3 vezes, eles cancelavam seu contrato de estágio, justamente porque trazia esse risco trabalhista grande. E antes de eu terminar, antes de eu pedir demissão, antes de eu acabar o meu contrato, de fato, eu tinha tomado 2. 2. Camila em 6 meses tomou 2, eu em 2 anos não tomei nenhum. Eu sou muito ruim com essas coisas de horário. Mas é aquilo, é do perfil. A gente falou já com diversos alunos que conseguiram os estágios, tem gente que fala, não, mas eu gosto de trabalhar mais 6 horas. Tem outros que falam, é uma bosta, porque se eu não trabalho mais 6 horas, me olham torto. Então, é aquilo, é do que você gosta. Na época, você não gostava, hoje você trabalha quase 24 horas se deixar. Então, é aquilo, se você tá gostando do negócio, vai, se tá te fazendo bem. Mas se tá te fazendo mal, talvez não seja aquele momento, aquela empresa não seja pra você naquele momento de vida. Indo, então, pro próximo ponto, a próxima verdade que não te falam e escondem de você é corno job. Cara, estagiário muitas vezes vai fazer corno job. E o que é corno job? Vamos explicar. Corno job é o trabalho... Do dicionário corno. Do latim cornus, job, trabalho. É um trabalho de corno. É a coisa que ninguém quer fazer. Às vezes é um negócio muito operacional. É um negócio que você tem que ficar manualmente fazendo. É o famoso trabalho chato, o trabalho que ninguém quer fazer. Mas que muitas vezes esse trabalho acaba indo pro estagiário. E às vezes a gente olha a descrição da vaga, parece um super negócio estratégico, parece que você vai fazer coisas grandiosas, mas quando você chega no dia a dia, te lotam de corno job e a coisa que te prometeram na descrição da vaga é uma lembrança muito distante de alguma atividade interessante para se fazer. Tem muitas empresas que acabam contratando estagiário porque é uma mão de obra mais barata, é uma pessoa com menos instrução e tal, então eles acabam trazendo essas pessoas pro time para absorver essa quantidade de corno job. Você tem que falar essas aspas, porque quem estiver no Spotify não vai ver essas aspas. É verdade, eu só fiz calma, eu fiz aspas ali esqueci até a palavra. Desqualificados. Eu fiz aspas pros desqualificados. Muito bom. E esse corno job é um negócio que eu aprendi com uma gestora minha, que eu não gostava de nada processual e tal, mas ela me trazia muito pro negócio, pra eu fazer parte da estratégia. E ela me falou, Camila, essa parte de corno job, essa parte processual, todo estagiário vai ter. Senão seria analista. Fato.
Todo estagiário vai ter isso. Só que você pode ver isso de duas formas. A primeira, é um negócio chato pra caceta. Nossa, não aguento mais, não aprendo nada com isso, vou terminar rápido, e você faz às vezes errado. Ou você pode olhar com a visão de, caramba, tem oportunidade aqui. Às vezes te dão alguma coisa algum corno job, só que aquilo não tem processo, tá desestruturado, tá bagunçado. Se você organizar, se você criar uma estratégia para aquilo ser mais fácil e apresentar, que é um tema até que a gente vai falar daqui a pouco, e se você apresentar, você pode ganhar pontos com aquilo. Então, eu falo, você tem duas formas de olhar, qual que você quer? Aí eu, vou pegar a segunda que eu gostei mais. O copo meio vazio, meio cheio. Exatamente. E isso é totalmente real. Eu falo bastante de um projeto que me destacou muito na área, quando eu tava estagiando, que eu peguei pra redesenhar uma plataforma. E, cara, vendendo aqui o palco, eu redesenhei a plataforma, melhorei indicador, interagi com um monte de gente da empresa, só que o fato de eu ter melhorado essa plataforma, eu trouxe pra mim muitos cornojobs. Então, o que foi legal dessa experiência? Que ao mesmo tempo que, quando eu peguei essa atividade, eu só peguei o cornojob dela. Então falaram, o processo é assim e tal, vai tocando aí. E foi justamente isso que eu fiz. Eu vi aquilo e falei, cara, isso tá ruim. Isso não deveria ser assim. Não faz sentido uma pessoa ter que ficar fazendo isso. Vamos melhorar esse processo? E eu tomei a iniciativa de melhorar esse processo e isso trouxe muito resultado positivo. Então é justamente isso que você tem que fazer. Transformar os seus cornojobs em oportunidades de você conseguir entregar resultado, conseguir mostrar o seu trabalho e melhorar aquela merda ali que, mano, é chato, foge disso. E o outro tópico aqui, que essa mesma gestora que me ensinou a ver as coisas com o copo meio cheio, é o seguinte, ela falou, Camila, nunca... Ela sempre começava, Camila. Aí ele vai te ensinar, te leva pra um lugar especial. Hoje você vai aprender uma lição. Era exatamente isso. Ela falava, Camila, eu nunca me apresentava como estagiária, tipo, no e-mail, pras pessoas, mas era meio que uma forma inconsciente. Só que ela me passou a seguinte lição, Camila, nunca se apresente como estagiário de graça. O que é o seguinte de graça? Oi, Ricardo, sei lá, Camila, vai conversar com o gerente de produtos. Oi, Ricardo, tudo bom? Sou a Camila, estagiária da área de marketing. Ela fala, nunca faça isso de graça, só se alguém te perguntar, porque daí você não pode mentir. Por quê? Estagiário não tem credibilidade. As pessoas não querem dar... Muitas pessoas, né? Porque a gente sabe que tem pessoas do bem que querem desenvolver... Pessoas em empresas. Tem empresas que também têm essa cultura. Que acaba transmitindo para as pessoas. Muitas pessoas não querem perder seu tempo, que afinal, tempo é valioso, né? Tempo é dinheiro. Não querem perder o seu tempo, que é um bem mais escasso que existe, não tem como você voltar. Não quer perder com estagiário, porque estagiário não consegue delegar, estagiário não tem poder para tomar decisão estratégica, então cagou. Então ela falava, você vai falar com alguém, já chega batendo papo como se você conhecesse aquela pessoa, como se você fosse dono do projeto, porque afinal... dono do projeto é muito mais uma questão de mentalidade. Você pode não ser de fato o dono do projeto, pode ser que é o gerente, mas se você trazer aquilo como seu, você vai ser a dona. Então vai, chega lá, fala tudo, tira sua dúvida e ponto. E eu fiz isso por muito tempo e, nossa, um dos feedbacks mais legais que eu tinha é que perguntavam se eu era trainee, que eu era nova e tal, normalmente é o perfil. Eu falava, não... E morria assim. E ficava rindo, não, obrigada. Ai, que legal, você achou que eu era trainee, porque aí falava, putz, não. Quem perguntava eu respondia, mas senão eu ia embora. Mas isso é muito verdade, tem estagiário que coloca no e-mail, Camila, obrigada, Camila, estagiária em marketing. Isso vai quebrar a sua credibilidade. Se você estiver enviando um e-mail para uma pessoa pela primeira vez que tá hiper ocupada e vê lá estagiária, caguei. Quando quiser, a coordenadora dela que vem até a mim. Então, tenha muito cuidado, que essa realmente é uma verdade que o mercado não vai te contar. E infelizmente, às vezes no mercado de trabalho, existem as carteiradas, que é justamente, alguém te mandou um e-mail e você não conhece a pessoa. Você vai entrar no portal interno da empresa e vai ver o cargo da pessoa. Cara, se for um coordenador, um gerente, um analista sênior, geralmente você responde na hora. Agora, se for um estagiário que te mandou um e-mail, muita gente que tem ali o ego inflado e tal, acaba não respondendo, não dando a mesma atenção, ou se às vezes é um estagiário te demandando de alguma coisa, a pessoa meio que caga,
justamente porque ela tem esse ego e só fala com quem tem um crachá alto e tal. Então, quando você se apresenta como estagiário, você já pode de cara quebrar aí, ferir o ego das pessoas de não quererem falar com estagiários, por exemplo. Então, você não tem nada a perder de simplesmente chegar e falar: oi, aí, aqui é o Ricardo do time de produtos de cartões e tal. Cara, você não precisa falar que é estagiário, aquilo não vai agregar nada à conversa e inclusive pode te prejudicar. Sabe quando me agregava falar que era estagiária? Quando eu fazia alguma cagada. Aí tá perdoado. Quando alguém da minha área fazia alguma cagada, eu chegava... Fica tranquilo, eu vou salvar sua pele, você não vai sair com pontinhos negativos. Eu chegava na área por e-mail, eu chegava realmente pessoalmente. Falava: oi, eu sou a Camila, acabei de entrar na área, sou estagiária... E eu vi que eu fiz um negócio errado lá, eu queria ver com você, tá tudo bem, tem como a gente melhorar. E o pessoal sentia dó de mim. Olha que pilantra. Ah, eu era espertinha. Chegava com essa carinha do cara de botas do Shrek, não vale isso. Eu era espertinha. Outra verdade que não te contam, e essa é pesada. Cara, se você quer crescer numa empresa, o que você precisa fazer, nos olhos comuns, é entregar resultado. Parece óbvio, se você entrega mais resultado, você tem mais chances de crescer, porque você está agregando mais valor para a empresa. Só que a verdade que não te contam é a seguinte: não adianta só você entregar muito resultado, você tem que mostrar. Se você só entrega resultado e não mostra, é quase a mesma coisa do que você não ter entregue. E muitas vezes a gente vê pessoas que estão crescendo, a gente vê estagiários que recebem convite para... A gente vê estagiários que são efetivados, a gente vê pessoas mesmo, analistas, virando coordenadores virando gerente nas empresas, e a gente vê que aquela pessoa não entrega tanto resultado. Só que essa pessoa, ela sabe fazer um negócio muito bem, que é se vender. Ela sabe mostrar o trabalho dela, ela sabe mostrar o que ela fez. Então, se você entregou, por exemplo, um resultado 10 e você não mostrou, você mostrou num nível 2, por exemplo, você vai ter um potencial ali de 20. Agora, se uma pessoa entregou um resultado 5 e ela conseguiu mostrar, apresentar, vender esse resultado dela no nível 10, ela teve ali uma média, uma multiplicação de 50. Então, a combinação desses dois fatores são muito importantes. E aí, não só mostrar o que você fez, você precisa saber mostrar para as pessoas certas. Então, as pessoas que vão fazer com que você seja efetivado, as pessoas que vão brigar pela sua efetivação, as pessoas que vão te avaliar, porque isso é muito importante para você crescer. E além de mostrar para as pessoas certas, é você ter as conexões certas. Porque quando você tem as conexões certas, você sabe exatamente para quem que você deve mostrar, o que você deve fazer para apresentar o trabalho que você está fazendo. Cara, o negócio que eu fiz, que eu lembro que me destacou muito, teve um projeto que eu peguei que era redefinir um site todo, falando de design, falando de conceito, do que estava sendo abordado e tal, de toda a experiência do cliente ali no site. E eu fiz alguns planejamentos, algumas estratégias que eu tinha ali, e eu usei exatamente isso que você falou. Não adianta eu entregar o resultado. Posso entregar o site mais lindo do mundo, mas se eu não me vender, ninguém vai saber quem eu sou, todo mundo vai estar usando o site, todo mundo vai estar divulgando, mas e aí, quem que fez isso? Ninguém vai ligar. Se você não se vender, ninguém vai ligar para quem fez aquilo, só vai estar todo mundo, puta, valeu galera, agora sim, tá de boas. Eu comecei a pegar algumas pessoas chaves, alguns gerentes, alguns analistas, alguns coordenadores que poderiam estar envolvidos naquilo, e eu ia lá com uma dúvida. Cara, tenho esse problema, tô pensando nisso. O que você acha? Me falando aí da sua experiência. E a pessoa falava: caramba, que legal, você tá com esse projeto e tal. E eu lembro que depois que eu acabei todo o projeto, eu reuni todo mundo e apresentei. Então eu comecei a ficar conhecida como a menina que fez o site, a menina que, cara, trouxe essa informação que tava faltando. E se você não se vende como estagiário com seus projetos, por menor que seja, às vezes você vai estar deixando oportunidades passarem. E isso já foi um erro que eu cometi. Teve um momento do meu estágio em que, eu era uma máquina de fazer. Tipo, eu ia fazendo muita coisa, qualquer pessoa que me chamava e pedia ajuda, eu ia, ajudava. Às vezes eu criava um processo, criava uma ferramenta, só que eu fazia isso, criava isso, e na minha cabeça foi, só preciso fazer o meu trabalho e tal, eu só tava fazendo o meu trabalho. Eu acabava não contando isso pra ninguém. E qual era o problema? A minha coordenadora, por exemplo, ela sempre me via ocupada, mas ela nunca sabia o que eu tava fazendo. Então eu tava trabalhando,
tava entregando resultado pra empresa, só que ela não tava vendo, porque eu não tava sabendo mostrar o meu trabalho pra ela. E aí, depois de algumas conversas, alguns feedbacks, eu comecei a justamente começar a mostrar o resultado que eu tava fazendo. Então eu pegava, por exemplo, toda semana, eu montava ali, estruturava o que eu tinha feito na semana, o que eu tinha entregue na semana, alinhava com ela. Ou então eu tava trabalhando naquela plataforma que eu falei lá do CornoJob, que eu fazia alguns CornoJobs e transformei aquilo. Cara, o que eu fiz? Eu comecei a pegar os indicadores daquilo. Então, por exemplo, aquela plataforma era de abertura de contas de cartão de crédito. E uma métrica que a gente usava era justamente o tempo que o cliente demorava desde começar a preencher a proposta até contratar, até finalizar a contratação de cartão deles. E eu trabalhava igual louco para fazer aquele tempo diminuir, para melhorar a experiência do cliente e tal. E eu tava conseguindo entregar ótimos resultados, fiz várias melhorias. Só que eu não conseguia tangibilizar isso de forma alguma. Então eu trabalhava, melhorava o negócio, só que ninguém via. Então o que eu fiz para começar a mostrar o meu trabalho? Cara, eu comecei a pegar a métrica de quanto tempo demorava, mês a mês e tal, e aí eu fui construindo um report. Então, por exemplo, nossa, de agosto para setembro a gente reduziu em 3% o tempo de abertura de conta. Puta, nesse ano a gente reduziu 70% o tempo de abertura de conta. E foi esse número que a gente chegou no final do ano. Cara, se a pessoa só me vê trabalhando, e eu falando aqui, tô melhorando a experiência do cliente, tô melhorando o processo de abertura de conta. De forma subjetiva. De forma subjetiva, eu podia estar fazendo o mesmo resultado. Mas se eu não chegar e mostrar, olha, a gente reduziu em 70% o tempo de abertura de conta, isso não vai mostrar o meu trabalho, as pessoas não vão ver. Cara, e não é só a minha coordenadora. Talvez a minha coordenadora veja, porque ela tá muito próxima de mim. Mas, puta, será que o coordenador da área comercial, que também é uma pessoa que influencia a minha efetivação, ele vai ter essa visibilidade? Será que o meu gerente vai ter essa visibilidade, meu superintendente? Então é muito importante você conseguir tangibilizar o seu trabalho para você conseguir mostrar o resultado que você está entregando, porque isso é o que vai te ajudar a crescer de fato. Resumindo em uma frase, quem não é visto, bebê, não é lembrado. Essa frase serve pra tudo. Que maravilha. Pra tudo. E vamos aqui pro último ponto, que poucas pessoas acabam pensando nisso, que é o seguinte: as pessoas não te contam que se você ficar andando só com estagiário, talvez você não seja tão bem visto quanto você tá pensando. O que significa, né, andar só com estagiário? Acho que a frase tá bem explicativa. Já ficou bem clara. Mas é o seguinte, porque muitas pessoas começaram a estagiar agora no online. Então, tá ali, não tem como almoçar com outras pessoas, tal, você acaba falando com a galera do seu time mesmo. Mas no meio offline, no meio presencial das empresas, tem o horário do almoço. Fato. E o horário do almoço, em algumas empresas tem o refeitório lá, todo mundo desce, ou você vai almoçar fora, traz sua marmita, faz o que você quiser, mas você acaba almoçando com a galera. E tem alguns estagiários que acabam criando o grupo dos stags. E acaba... A gangue dos estagiários. A gangue dos stags. Aí acaba... Gostou da minha anúncio pra gangue? Só na ginga. E a galera acaba, vamos almoçar? Bora tomar um açaí? Bora. Vamos tomar um café? Bora. E vai só os estagiários, vai a gangue dos stag. Que isso acaba... Por que eu falei que as pessoas acabam vendo de uma forma meio errada? Isso também foi uma sugestão que uma gestora minha deu. Na verdade, não uma sugestão, ela fez um pontuamento, que é o seguinte. Ela falou, Camila... De novo, o gestor sempre vai conversar com... Camila, achei muito legal que você quebrou um padrão. Eu jura? O que eu fiz? Menina, nem sabia. Me conte. Ela, porque todos os estagiários dessa área andam com outros estagiários. Você faz questão de almoçar com a gente. Você sempre tá perto. Eu sempre ficava perto. Eu sempre falava, será que eu vou ser convidada pro almoço? Sempre ficava perto, puxando assunto perto do almoço pra eu ser convidada. E no final das contas eu era. Porque... às vezes falavam de trabalho, ou às vezes falavam de vida pessoal, e aquele era o momento pra eu me conectar, Camila, mostrar, gosto de squash, eu namoro, eu faço isso, faço aquilo, que eu poderia mostrar mais o meu lado pessoal e acabar me conectando. Quando você anda só com estagiário, todo mundo tem as mesmas ambições,
todo mundo tem os mesmos papos. E aí, chapou no final de semana. As mesmas reclamações sobre o chefe, sobre o dia a dia. Exatamente, as mesmas reclamações. E às vezes quando você se aproxima de analista, de coordenador, de outras áreas, de gerentes, você começa a ter um pouco da visão do outro. Você acaba tendo, às vezes, empatia pelo seu coordenador, empatia pelo seu gestor, pelo seu gerente, ou até você acaba sabendo de alguma fofoca de negócio e você acaba ficando um passo à frente da gangue dos stags. E é claro, né, aquela frase que a gente já falou no nosso Instagram, que é você a média das 5 pessoas que você mais anda. Então imagina que você só almoça com a gangue dos stags. Você vai ser a média daquilo, você vai falar aquilo, você vai ter aquele pensamento e tal. Agora vamos imaginar que você anda com a galera dessa área, de outras áreas, galera que já tá em outro nível falando de cargo. Pô, você vai ser a média daquelas 5 pessoas, daquelas pessoas. O que você prefere? O que você acha que vai te desenvolver mais, que vai te impulsionar a crescer? E as pessoas acabam te olhando de uma outra forma se você andar com a gangue dos fodões, não com a gangue dos stags. Então, leve isso a seu favor, use isso a seu favor, use essa informação de forma que vai te trazer valor. E assim encerramos o nosso podcast de hoje. Cara, você já tinha parado pra pensar em alguma dessas coisas ou você já conhecia alguma dessas verdades? Deixa aqui nos comentários do vídeo, nos comentários do podcast, que a gente quer saber. E se faltou alguma verdade que a gente não falou aqui, deixa também. E faltou, Ricardinho, vou deixar aqui uma no ar aqui, esqueci a palavra, vou deixar uma aqui no ar, sobre efetivação. Nossa, que a gente sim. não falou, que pode até ser um podcast isso inteiro sobre isso. Inteiro. Mas eu vou te deixar aí na curiosidade, se você não sabe que a gente tá falando sobre efetivação, já escreve aqui, o que vocês estão falando sobre efetivação, ou se você tiver alguma outra verdade que a gente não citou, fala aqui, já deixe seu joinha, não esquece de se inscrever, compartilhe isso com algum amigo, com alguma amiga que tá entrando no estágio, que já tá estagiando, que isso vai te ajudar com certeza e vai ajudar o coleguinha. E lembrando que toda quarta-feira a gente tá com um quadro novo que é o Aprenda com Quem Faz. Toda quarta-feira a gente faz uma live com uma pessoa do mercado contando sobre carreira, sobre a área dessa pessoa, sobre alguma palavra do mercado, alguma metodologia, alguma coisa. Então vai ser muito foda porque você vai ter contato com analistas, gestores, coordenadores, gerentes, heads, diretores, empreendedores. Vai ter muita gente para te ajudar a ter uma visão melhor sobre o mercado. Então não perca e já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo isso. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @estagiario.senior. E agora, um beijo e um queijo. Até semana que vem.